fora da esquerda só há o catolicismo. Então, aqui a dica já está dada pelo Jean Madiran, né? Para lutar contra a esquerda, não há que se tornar direitista. Para lutar contra a esquerda, só o catolicismo pode fazer, né? Obviamente, nós estamos falando aqui de catolicismo tradicional, não esse que está por aí, né? Porque esse ele se adequa muito bem a essas coisas, né? O catolicismo hoje da igreja conciliar, né? Ele é parte da esquerda. Ele é justamente um colaborador e às vezes até um líder da esquerda, né? Então, fora da esquerda só há o catolicismo. Sempre houve injustiças na sociedade. Sempre foi moralmente necessário corrigi-las. Isso não é algo que acabe, porque a vida social muda e se transforma sem cessar. Não muda na sua substância, mas em suas formas exteriores, seus usos, seus procedimentos e suas atividades. E é preciso retificá-los indefinidamente para ajustá-los ao bem comum. Em todas as sociedades modernas, encontramos uma esquerda hasteando a bandeira da luta contra as injustiças. Contudo, há um outro método a seguir contra as injustiças, que não o de constituir uma esquerda e se organizar para a tomada do poder. Trata-se do método cristão, o mesmo que suprimiu a escravidão clássica e com isso realizou a maior reforma social de todos os tempos. Sabe-se hoje como ela a suprimiu. E se dissermos aos políticos que foi principalmente pelo sacramento do matrimônio, compreenderão eles ainda o que queremos dizer? O cristianismo suprimiu a injustiça da escravidão clássica e nenhuma esquerda poderia fazê-lo, ao menos sem substituí-la, no mesmo instante, por uma escravidão ainda mais atroz. Pois conhecemos a esquerda e a escravidão moderna, feita de comitês, burocracias e campos de concentração. O Gulag bate todos os recordes. E não se trata aqui de invenção do catolicismo ou da direita. Teria surgido antes na história se a esquerda tivesse vindo antes. Então, eu lembro do professor Orlando falando sobre a supressão, né, da escravidão no mundo. O método da igreja durou mais ou menos mil e poucos anos, né, para ela acabar com a escravidão no mundo. E o professor Orlando dizia assim, e não precisou de lei áurea para acabar com a escravidão no mundo. Não precisou. Tá certo? Ainda dizem que a igreja foi favorável à escravidão, né? Pega lá o Evangelho, as cartas de Paulo, né? Ao escravo lá, etc. E para dizer que a igreja sempre foi a favor da escravidão. E tal. Não, a igreja foi exatamente a que acabou com a escravidão, né? Que, em termos de injustiça generalizada, nada houve no mundo como o período da escravidão, né? que acabou completamente no mundo, né?
no feudalismo e depois voltou na Renascença, né? Começou a voltar a escravidão aos moldes antigos a partir da Renascença, né? E agora, né, nós vemos aqui, como o Jamandirã fala, né, nós vemos toda a face dessa escravidão diferente agora, que é proporcionada pelos partidos de esquerda e pelos regimes ditatoriais de esquerda, né? Que nunca tinha havido isso antes, né? E ele ainda diz, né? Teria surgido antes na história esse tipo de escravidão, se a esquerda tivesse vindo antes. Só que a esquerda só apareceu em 1789. Né? Como a esquerda combate a injustiça, e como o catolicismo também o faz, ocorreu no século XX de serem confundidos. Não é a esquerda quem faz mais frequentemente essa confusão, infelizmente, e sim os católicos, o que é significativo. Se o cristianismo fosse essencialmente de esquerda, a esquerda acabaria por aceitar os cristãos, não apenas esporadicamente, por tática ou exceção. Esse é um aspecto extremamente interessante e fundamental nessa questão. Ou seja, quem confunde socialismo com o cristianismo não são os ateus esquerdistas, são os católicos. A culpa é nossa. Tá certo? A culpa é nossa. Não sei porquê, mas talvez no afã de participar do jogo político, né, nós temos a necessidade de nos ligarmos a uma corrente política. Né? E essa corrente política, na nossa visão de católico, como a esquerda combate a injustiça, e nós também combatemos a injustiça, nós não gostamos de injustiça, então nós somos de esquerda. Esse é o grande gancho, talvez, dos católicos, né? Dos nossos amigos, né? A gente tem muita gente assim, né? Você fala assim, pô, mas como é que o fulano que vai lá na missa todo dia, todo domingo e tal, e, enfim, parece ser até piedoso e tal, como é que esse cara é de esquerda, pô? Tá certo? Nós temos familiares assim, né? Nós temos conhecidos assim. Como é que isso pode acontecer? Justamente por causa disso. A confusão está exatamente aí, né? Nos parece que se a gente vê, por exemplo, hoje no Brasil, né? Se a gente vê políticos considerados de direita, né? Que também não são, né, na verdade, mas enfim, a gente não liga a esses homens virtudes. A gente não vê que se eles estão lutando contra as injustiças, esses caras não estão lutando contra a injustiça. Quem está lutando contra a injustiça é o PT, né? Porque ele fala sempre isso. Então, eu acho que eu vou ser PT, porque eu sou católico, né? Então, eu não vou, eu vou ser de esquerda, né? Então, a esquerda e o catolicismo lutam ambos contra a injustiça. E algumas vezes contra a mesma justiça. Esse é o problema. Porém, nunca do mesmo modo. Aqui é a chave. Nunca do mesmo modo. Jamais, salvo contaminação do método cristão pelo método da esquerda. Então, jamais o catolicismo luta contra as injustiças, às vezes as mesmas injustiças contra as quais está lutando o esquerdista, mas jamais pelo mesmo método. Os dois métodos
não podem sequer associar-se, porque não são nem paralelos, nem convergentes. Mas contrários. Então não tem a menor forma, a menor razão do católico ser esquerdista. Se ele entender isso. Né? A esquerda combate a injustiça pela revolta das vítimas. Então vamos tornar todo mundo que é vítima da injustiça em revoltosos, em revolucionários. Então, esse é o que a esquerda faz. O cristianismo a combate pela conversão dos pecadores. Esses dois métodos sempre se excluem em direito e muitas vezes também na prática. Eu vou fazer aqui uma observação. Todas as vezes que vocês lerem cristianismo aqui nesse texto, vocês, por favor, entendam catolicismo e católico, tá? Ele usa muitas vezes o termo católico, às vezes o termo cristão, mas para Jean de Rã é óbvio, né, que os termos são sinônimos, tá? Eles são termos. O cristianismo é um termo que eu não gosto de usar, cristão também não, enfim. Porque veja bem, democracia cristã, ela faz um certo sentido se você usa a palavra cristã. Mas se você chamasse esse negócio de democracia católica, ela aí já não faria o menor sentido. Não existiria esse termo, inclusive, se ao invés de cristã fosse católica. Porque aí a contradição ficaria evidente. Né? Como o termo cristão, depois do Lutero, ficou indefinido, ficou uma pasta, uma gelatina, nesse termo, então a gente não deve. Mas aqui, Jean-Marie Rã faz essa concessão, mas enfim, a gente, ao ler, nós temos que fazer essa observação aqui. Cristão e cristianismo aqui significa católico e catolicismo, né? Tá certo? Eu evitaria esse uso aqui, mas Jean-Marie Rã não fez isso, né? Então, veja bem, isso é muito importante para a gente entender não só a natureza da esquerda, como a sedução que a esquerda exerce sobre o católico, sobre o catolicismo, né? Que é o seguinte, eles combatem a injustiça, os dois. Às vezes, a mesma injustiça concreta. Por dois métodos. E aí, quando a gente fala de dois métodos, o católico já não apreende essa sutileza aqui. Então, ele vê uma pessoa combatendo uma injustiça ali e fala, tô nessa. Só que ele não analisa o método que a pessoa está usando para combater a injustiça. E ele entra nesse barco. O método da esquerda de combater a injustiça é o método de revoltar as vítimas da injustiça. É mostrar para elas que elas estão sendo injustiçadas e que por isso elas têm que se revoltar contra a suposta instituição ou pessoa que está infringindo ou impingindo a ela a injustiça. Tá certo? O método do catolicismo é o método da conversão dos pecadores. Vocês veem isso na carta de São Paulo, né? Quando ele escreve para o escravo e depois manda uma carta para o senhor desse escravo. Né? Ali ele está tentando converter tanto o senhor de escravo quanto o escravo. Ele não está tentando revoltar o escravo contra o senhor.
Inclusive ele fala, olha, obedeça a ele, etc. Ele é seu senhor. E ao senhor fala, olha, ele é católico, ele é da nossa fé. Vocês fazem favor de respeitá-lo como tal. Tá certo? E foi dentro desse método que a igreja acabou com a escravidão. Tá certo? O nosso método não é de revolta da vítima, como faz a esquerda. O nosso método é da conversão dos pecadores. Tá certo?